Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Bendito seja o nome de Jesus. Pai bendito, Deus Santo, eis aqui a tua palavra que foi lida nesta noite, Deus. Estamos, Pai, nessa noite desejosos, ó Pai, para continuar na tua presença te adorando, servindo a ti, Senhor, Deus, cultuando e celebrando o teu nome neste lugar. Temos já, Pai, sentido tua presença. Queremos continuar sentindo ela, Deus. E queremos pedir no nome de Jesus. Ministra, Senhor, a tua palavra, Deus, às nossas vidas nessa noite. Que não seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, a carne humana a ministrar, mas que o teu Espírito ministre as vidas nessa noite aqui, pela tua vontade, pelo teu querer, Senhor. Que a tua palavra, Pai amado, possa nessa noite encontrar, Senhor, Deus, terrenos férteis, ó Deus, onde a tua palavra, a semente, ela chegue e que possa produzir frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que fala sobre, podemos dizer, a inauguração da igreja, o culto de inauguração da igreja. É aqui onde a igreja, de fato, essa igreja, nós já até estudamos isso na escola bíblica, ela foi já pensada por Deus na eternidade. Mas é no livro de Atos dos Apóstolos que a gente vê essa igreja agora sendo não apenas pensada por Deus, mas agora dando origem no plano que Deus já tinha antes mesmo da fundação do mundo. A gente se depara nesse capítulo de número 1, que Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, e ele escreve esse livro de Atos para a mesma pessoa que ele também escreveu o Evangelho de Lucas, que é para Teófilo. Se nós observarmos bem, irmãos, se nós parássemos para pensar, a gente vamos compreender e ver o cuidado e a dedicação que Lucas faz para escrever o registro de Deus apenas para o nome. A dedicação que ele dá para escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos apenas para o nome. Teófilo. Se nós parássemos para pensar sobre isso, quanto tempo nós dedicamos para nós escrevermos, ou até mesmo sentarmos e dedicarmos algum tempo para nós declararmos aquilo que já aprendemos, aquilo que já, como diz os apóstolos, já ouvimos e já ouvimos de Deus. Quanto tempo nós temos dedicado? Eu não vou falar para muitas pessoas, mas apenas para uma pessoa. Apenas
fez para uma pessoa. De tirar tempo diário para escrever e relatar o que de fato Deus fez na minha vida, na sua vida. Os feitos de Deus. Porque é isso que Lucas faz. Se nós observarmos o versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, está se referindo a Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Lucas fala para esse homem, ele está escrevendo e falando: olha, aquele primeiro livro que eu escrevi e mandei para você, aquele livro eu escrevi mostrando para você tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo que Jesus fazia, e a gente vê no livro de Lucas, os milagres que Jesus fez, as multiplicações do pão, as curas. E ele diz, mas também não só o que ele fez, mas também o que ele ensinava. Então, Teófilo, no livro de Lucas, eu escrevi para você aquele evangelho, os ensinamentos de Jesus e o que ele fazia. E aí nos vem a pergunta novamente para mim e para você. Quanto tempo às vezes do nosso dia nós temos tirado para nós declarar alguém o que nós já ouvimos e o que já vimos daquilo que Deus já fez, tanto para com a nossa vida, tanto também para com o que Ele pode fazer na vida daqueles que nos ouvem. E ele continua, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Lucas está falando para esse homem que o seu evangelho que ele escreveu, ele registrou tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, e ele também registra o último momento a qual Jesus esteve com os seus discípulos e subiu aos céus. Se nós ler capítulo 24 de Lucas, a gente percebe justamente isso que Lucas aqui está registrando. Mas o que nos chama a atenção é porque Lucas ele tem esse cuidado, irmãos. A gente lê e observa apenas o fato, os acontecimentos, mas esses registros é um testemunho vivo de Deus, da soberania de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da soberania, da autoridade de Deus. Lucas está registrando e mostrando apenas para o homem. Apenas um homem. E há quem diga que o evangelho de Lucas ele é um evangelho que ele é um evangelho mais completo, pode-se dizer, com mais detalhes, com mais informações, porque Lucas ele era também um historiador. Ele foi alguém que, aos registros de Marcos e de Mateus, ele sai pesquisando até escrever o seu evangelho. Se nós pararmos para pensar a respeito disso, quantos anos esse homem levou do seu tempo apenas para testemunhar para o homem? Mas não sabia ele que a sua intenção de registrar para um homem também alcançaria a minha vida e a sua vida hoje. Porque ao olharmos para esses registros de Lucas
e de Atos dos Apóstolos são textos que o Espírito Santo também ministra às nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E isso nos leva a pensar a respeito justamente disso. A gente percebe que Jesus, ele é levado aos céus, mas Jesus, ele deixa a promessa. Ele está com os discípulos no Monte das Oliveiras. Eles não estão em Jerusalém, mas Jesus dá as instruções para que eles retornem para Jerusalém, que eles retornem para o cenáculo, e que lá eles perseverassem, que lá eles esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa, meus irmãos? A promessa que é registrada no versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E após eles receber essa instrução, essa direção do próprio Jesus, qual é o posicionamento que eles tomam? Aqui, irmãos, eles têm uma decisão a tomar a receber esse ensinamento de Jesus: de continuar no monte ou de voltar para Jerusalém, para o cenáculo, obedecendo a orientação e a voz de Jesus. Como foi já falado, eles retornam para Jerusalém. Eles começam ali a servir a Deus. Eles começam naquele lugar onde o Senhor orienta: volte para Jerusalém, volte para lá. Paulo vai registrar na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala a respeito do Evangelho de Cristo. Ele fala que Jesus, após ressuscitar, ele apareceu para 500. Mas o registro de Atos, que traz a declaração dos que estavam orando, perseverando na oração, buscando o Senhor na oração, só tinha apenas 120. Sumiu-se os 380. De 500, ficou apenas 120. Mas que os 120 que ficaram lá, perseverando, buscando o Senhor, eles buscavam a Deus, irmãos, em oração. Estavam na presença de Deus em oração. E no versículo 14 diz que todos eles se reuniam sempre em oração. Perseverança pela promessa. Mas antes da perseverança da promessa, eles também obedeceram à direção de Jesus. Porque não tem como nós, eu e você, recebermos a promessa de Jesus e não obedecer a sua voz para que a promessa se cumpra. Os outros sumiram. Porque a promessa, irmãos, muitas das vezes o Senhor nos diz o dia, a hora, nem o mês que a promessa vai chegar. Apenas o Senhor dá a promessa. Ele dá a promessa a eles. Mas Ele diz: é preciso que vocês voltem para Jerusalém, porque será lá que a promessa vai se cumprir. É lá que a promessa que é feita a vocês, ela se cumprirá. E para que essa promessa acontecesse,
era preciso voltar para Jerusalém. É possível o Espírito do Senhor estar ministrando a vidas aqui nessa noite. E está falando deste lugar. A promessa Ele já lhe deu. Ele já até lhe orientou como você deve se pôr e se colocar para que ela aconteça. Porque também Deus tem princípios para a nossa vida. Os discípulos retornam, estão lá em oração. Jesus nos disse: olha, voltem para lá, e tal dia a promessa vai se cumprir. Jesus disse apenas: voltem para Jerusalém. Glória a Deus. Porque é lá que vocês vão receber o poder. O Espírito Santo virá sobre a vida de vocês. Eles escutam a voz de Jesus, retornam, e agora eles vão começar a perseverar. Em quê? Na oração. Esse versículo me chama a atenção, irmãos, porque este versículo ele não destaca quem é mais importante e menos importante na oração. Ele apenas destaca que todos estavam reunidos orando, que todos estavam lá buscando a presença de Deus. Os homens lá não são mais importantes do que as mulheres. As mulheres também não são excluídas no momento da oração. Mas ele fala que todos, homens e mulheres, estão juntos, orando, buscando a presença do Senhor. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, e compreender que a promessa do Espírito Santo, ele não é só para os homens, ele não é só para mulheres. A promessa do Espírito Santo é para todos. É para todos que buscam, é para todos que pedem, é para todos que clamam ao Senhor. Porque o Espírito é dele, é ele que envia o Espírito, é ele que manda o Espírito. O Espírito vem pela ordem do Senhor. O Espírito não vem pela ordem do pastor, o Espírito não vem pela ordem do pregador, ele vem pela ordem de Deus. Ele vem ao Senhor. Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador. É Ele que dá. Entenda isso nessa noite. Não tem culto específico para vir o Espírito Santo. Não tem culto marcado para vir o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que de repente, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, de repente, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no sol. Mas eles não estavam só apenas reunidos, eles também estavam unidos. Porque uma coisa é estarmos reunidos, outra coisa é nós estarmos unidos. E quando a igreja está não somente reunida, mas quando a igreja está unida, aleluia, aleluia, quando a igreja está unida em Cristo, no Senhor, aleluia, Ele faz com que venha se acrescentar na igreja. Eles estavam perseverando, buscando o Senhor, unidos no só. Com certeza
estavam adorando a Deus. Orava, adorava, louvava, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí o Espírito do Senhor vem, irmãos, aonde a adoração ao Senhor, que Ele é o centro, que Ele é a direção, que Ele é aquele que é adorado, o seu Espírito vem, se faz presente no meio do seu povo. Glória a Deus. Aonde Ele é adorado, Ele está presente. Por isso que Jesus disse para a mulher: a hora vem. Ia chegar. Em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele disse que o Pai estava à procura dos verdadeiros adoradores. Glória a Deus. O povo estava unido, mas também unido. De repente veio do céu. Eu acho isso extraordinário, porque Ele vem do céu. Bendito seja Deus, o Espírito que produz na vida do homem o avivamento no coração do homem, que incendeia o coração do homem. Ele não é produzido, meus irmãos, por mecânica humana, não, ele vem do céu. É do céu que vem, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito vem do céu, porque ele vem do Senhor, bendito seja Deus. Não é produzido por homem, de repente nessa noite o Senhor pode até batizar a sua vida. De repente nessa noite o Senhor pode até trazer renovação sobre você. De repente nessa noite até a sua enfermidade Ele pode curar, porque Ele age dessa forma. Ele vem de repente, toca, cura, põe de pé, dá força ao cansado, levando o caído. É assim que Deus faz. Basta nós estarmos diante da sua presença e de repente Ele vem. O que nos chama muita atenção, irmãos, é que antes do Pentecoste tem a Páscoa. Depois da Páscoa inicia-se o dia de Pentecoste. São festas que têm essa sequência: Páscoa, Pentecoste. Pentecoste é festa das primícias. A Páscoa representa a libertação. Isso é algo extraordinário. Porque para passar pelo Pentecoste, primeiro tem que passar pela Páscoa. Não tem Pentecoste sem libertação. É a Páscoa, onde o Cordeiro é sacrificado pelo pecador. O Cordeiro inocente é sacrificado pelo pecador. É preciso ter sangue, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele foi cravado na cruz do Calvário. Ele não trouxe apenas a libertação, perdão para um corpo, para um homem, como era feito pelo rito do judeu, mas Ele trouxe libertação e salvação para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que creem, aleluia, no sacrifício do Calvário. Bendito seja Deus. O Calvário Ele abriu um novo e vivo caminho através de Cristo. E o Cordeiro de Deus Ele foi suficiente. Não é preciso você procurar um sacerdote para me sacrificar, mas nem um cordeiro, porque o Cordeiro que não tinha pecado, mas que tirava o pecado do mundo, Ele foi morto.
A paz, a libertação. O véu se rasgou. Não é o homem que tem acesso a Deus. O véu se rasgou porque Deus decidiu se revelar ao homem. E Ele se revelou a mim e a você através do seu Filho amado Jesus. Aleluia. Trazendo sobre nós o perdão dos nossos pecados. Hoje eu e você podemos estarmos aqui juntos, reunidos, para adorar e bendizer o nome dEle. Porque Ele nos resgatou. Porque Ele nos justificou, nos perdoou e ainda trabalha em nós. A cada dia Ele nos santifica, a cada dia Ele molda o nosso caráter, a nossa vida, a nossa conduta. Ele vai tirando dos nossos olhos as escamas que precisa ser tirada, precisa ser arrancada. Vai nos dando nova visão, visão não nossa, mas visão do Cristo reto de Deus. Se a paz em frente a nós. Inicia já no Pentecoste. É o derramamento. As primícias. Sobre as primícias. No Pentecoste é festa. É oferecido a Ele as primícias. E isso é lindo. Porque quando nós lemos todo o capítulo de Atos 2, você sabe qual foi as primícias da igreja para o Senhor? 3.000 almas. 3.000 almas foi as primícias que a igreja ofereceu para o Senhor. Sabe por quê? Espírito de Deus. Porque o Espírito estava sobre a igreja. O nosso Cristo, o nosso Deus, é um Deus que fala, mas que canta com a sua palavra. Ele disse: olha, o que vocês vão receber é poder. Mas o poder que vocês vão receber não é para benefício próprio. Você acha que o Espírito Santo ele vem sobre nós? Que Jesus ele manda o seu Espírito sobre cada crente que está aqui para benefício próprio? Infelizmente muitos acham que o Espírito Santo só para falar em Deus. Não é para benefício próprio, é para o bem do outro, é para o bem do outro. Quando Pedro começa a pregar, na sua pregação ele diz: olha, e o que é interessante é se nós lermos os sermões de Pedro. A mensagem de Pedro, irmãos, é uma mensagem acusadora. Uma mensagem acusadora. Porque ele olha para eles e diz: vocês mataram ele. Imagina você chegar para pregar isso. Hoje ninguém quer que fale mais nem sobre o inferno. Hoje não pode mais confrontar mais nem o pecado. Vale dizer: olha, vocês mataram ele. Só que, meus irmãos, na grande realidade, se nós vivêssemos na época, nós também estávamos incluídos. Porque a morte dele também foi por nós, pelos nossos pecados. E Pedro disse: vocês mataram ele. Mas eu acho lindo a conclusão da mensagem, porque Pedro diz: mas Deus
você podemos ter vida. E encontramos a salvação. Porque Pedro também fala nos seus sermões: não há outro nome que possamos encontrar e receber salvação senão a pessoa bendita de Jesus. Então a necessidade, meus irmãos, de nós perseverarmos nessa promessa, de buscarmos, de sermos cheios do Espírito Santo, é para que nós possamos servirmos o outro. E não faz sentido nós se enchermos do Espírito Santo, batermos no peito e falarmos que somos cheios dele, mas que de fato nós não se importar com o outro. Esse Espírito não nos motivar, não nos trazer entusiasmo para nós testificarmos a respeito de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele vem para testificar e testemunhar de Cristo Jesus. Então não faz muito sentido eu falar que estou cheio do Espírito Santo e não se importar com o outro. Está completamente satisfeito apenas de vir a este lugar, ouvir belos louvores, dar alguns glória a Deus e aleluia. Mas que quando saímos na realidade do mundo lá fora, às vezes parece que entramos dentro de uma bolha e estamos bem guardados, preservados e protegidos por esta bolha. E estando eu lá fora, dentro desta bolha, não me importo com o que acontece ao meu redor. Não faz muito sentido isso para nós. Porque o próprio Espírito do Senhor, irmãos, ele traz sobre nós esse fervor, esse desejo de testemunhar de Cristo. Não, mas eu tenho perdido esse fervor por conta das lutas, por conta da perseguição. Mas eu encontro no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os discípulos sendo soltos, ameaçados, eles vão orar e dizer: Senhor, me concede o Espírito Santo para pregar a palavra com ousadia. Porque o Espírito Santo ele faz isso, irmão. Ele nos impulsiona, irmãos. Ele nos traz esse encorajamento. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Eu e você podemos entrar em uma faculdade teológica, fazer pós-doutorado, PhD, o que for, mas isso não nos impulsiona. Porque o que de fato nos impulsiona e que nos leva a nos trazer alegria e entusiasmo de testemunhar de Cristo é o Espírito Santo.
habitado em nós todos os dias, conduzindo a nossa vida, direcionando a nossa vida, guiando os nossos passos. Quando damos ouvido ao Espírito Santo para Ele falar em nós, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, pela palavra, pela própria revelação do Espírito, Ele nos encoraja. Se não fosse preciso do Espírito Santo para os discípulos e nós, para receberem coragem, Jesus não tinha prometido. Jesus não tinha mandado eles ir para Jerusalém e esperar. Espere a promessa que vem sobre vocês. Quando a gente vai procurar observar mais sobre esse texto, que ele veio sobre eles, fala como se fosse uma dinamite que veio sobre eles, trazendo um poder, uma explosão, que dá entusiasmo àqueles homens. Que Pedro, ele encontra só uma oportunidade para pregar o primeiro sermão da igreja. E uma igreja que começa por 120 pessoas aproximadamente, através de uma pregação banhada e batizada pelo Espírito Santo. 3.000 almas seguindo os pés do Senhor. E o detalhe, irmãos, é que essas 3.000 almas, elas não vão ao encontro de Jesus, porque Pedro diz para elas: olha, Jesus vai resolver os seus problemas, Jesus vai aliviar as suas dores. Não, eles acabaram de ouvir da boca de Pedro que eles eram assassinos e que tinham matado o justo Filho de Deus. Glória a Deus. E sabe qual é a reação deles, irmãos? Diante dessa pregação, o que faremos, irmãos? O que faremos? Você está falando que nós o matamos. E agora o que vai ser de nós? O que nós vamos fazer? Aleluia. Pedro diz para eles: arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. Escute a mensagem de Jesus, a primeira pregação de Jesus. Escute a primeira pregação de João Batista. Os discípulos não mudaram a mensagem para agradar os que estavam lhe ouvindo. Mas eles pregaram a mensagem que nós chamamos hoje de uma mensagem cristocêntrica. O Evangelho que conhecemos é o Evangelho que produz no homem o arrependimento dos seus pecados. E o Evangelho que conhecemos é o Evangelho que produz no homem a capacidade de viver dia após dia. O Evangelho que pregamos é o Evangelho que o homem, ao conhecer o Evangelho, a passar a viver o Evangelho, ele recebe de Deus a autoridade, o poder do Espírito para pregar esse mesmo Evangelho e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o Rei de Deus. Pedro, irmãos, e os apóstolos não foram mensagem.
de Amência, mas que alcança o coração de 3.000 almas que estavam ali. Então a necessidade, irmãos, de nós, de fato, buscarmos essa vida com o Espírito Santo, porque Ele já está em nós. Quantos creem que o Espírito Santo está na sua vida? Glória a Deus. Aleluia. Se você não tem a certeza, vem aqui que nós vamos orar com você. Para que o Senhor possa gerar fé. Então, meus irmãos, há essa necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Porque é muito fácil nós falarmos, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas a grande pergunta pessoal de cada um de nós tem que ser: eu tenho buscado viver, ser cheio do Espírito Santo dia após dia? Ele tem direcionado a minha vida? É Ele que fala comigo, que direciona o meu dia, os meus caminhos, os meus pensamentos, o meu coração, o meu olhar? É Ele que está no centro. Isso é lindo, irmãos, quando nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, porque a gente consegue compreender e vermos essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele separa para a obra. Mas a igreja estava orando, capítulo 3: apartai-me para mim Barnabé e Saulo, Saulo e Barnabé, para a missão de Deus para com eles. O Espírito Santo, ele conduz um homem a sentar na carruagem junto com o Manu, que vem na carruagem lendo Isaías, e conduz ele até lá. É o Espírito Santo. O Espírito Santo impede Paulo de viajar, porque Paulo queria ir para uma cidade, o Espírito Santo: não vai não. Alguém guiado, irmãos, tendo uma vida sentada no Evangelho, falando do Espírito Santo. Eu gosto sempre de falar isso, porque o Espírito Santo é a voz. Ele não tem nem a morte. Ele não tem os açoites. Ele não tem as prisões. Porque ele sabe aquele com quem ele está. Ele sabe quem conduz a sua vida. No capítulo 5, se você ler, você vai perceber, já vou concluir, vou ver os moços que já preparam um pouco, a gente já está concluindo. No capítulo 5 de Atos, os discípulos estão pregando a palavra de Deus. Todos eles são pegos, são lançados na prisão. E o anjo vai lá. Eles todos na prisão, sendo guardados pelos guardas. Aqui não é Atos 12, o acontecimento de Pedro. Em Atos 5 você vai ver se resiste. E o anjo vai lá, liberta eles e diz: vai lá para a praça e prega novamente.
cheio do Espírito Santo, irmãos, eles não iam não. Eles iam discutir era com o anjo. Acabamos de ser presos, pregando. Vou nada, vou ser preso de novo. Mas eles vão para a praça. Deus. E lá eles começam a pregar novamente. Eles mandaram buscar eles na cadeia. Chegaram lá, os guardas estavam no mesmo lugar. A cadeia estava do mesmo jeito. Mas aqueles homens não estavam mais lá. Eles estavam na praça, testemunhando a respeito da ressurreição de Cristo. Trouxeram ele novamente. E aí eles aceitaram todos aqueles homens. A alegria deles, irmãos. A alegria deles. Após ser preso novamente, ser liberto, ser aceitado. A alegria deles não foi porque o anjo foi lá e os tirou de lá. Mas a alegria deles é porque eles puderam sofrer, ser aceitados por causa de Cristo Jesus. Sabe quem é que faz isso na vida do homem? A suportar os açoites, a suportar as prisões, a suportar as perseguições. É a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Dia por dia encorajando. Dia por dia encorajando. A perseguição, as prisões, mas Ele está lá. Ele está lá. O mundo pecaminoso entregue ao pecado, mas Ele continua lá, perseverando. Ele não tem um sentimento de azar. Salmo 73, se me falha. Asaf se atribulou a olhar para o ímpio. Asaf chegou até a dizer que foi inútil ele ter se preservado uma vida de santidade a Deus. Porque ele olhou para os ímpios, ele olhou para o mundo. E ele via que os ímpios prosperavam mais do que ele. Mas ele disse: mas quando eu olhei para a casa do Senhor, Glória a Deus. ele diz: os meus pés quase se desviaram. Porque quando nós deixamos de olhar para o Senhor, quando deixamos de olhar para aquele que é o autor da nossa vida, da nossa fé, começamos a olhar para aquilo que está ao nosso redor, o pecado do mundo. É possível nós dizermos as mesmas palavras que as árvores. É inútil continuar servindo a Deus. É inútil continuar orando. É inútil continuar perseverando. Mas o Espírito do Senhor fala comigo e com você nessa noite. É inútil caminhar sem a presença de Deus. Aleluia. É inútil viver uma vida sem a direção do Espírito Santo. Porque Ele deseja conduzir a nossa vida, direcionar os caminhos da nossa história. E
deixa eu dizer para você, não tem uma forma humana, nenhuma fórmula humana que possa lhe dar esse caminho. Essa palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, se nós a partir de hoje passarmos a cantar em favor do Espírito Santo e dizer para Ele: Espírito Santo, Aleluia! vamos ficar nos pés.